Olá, como vão todos? Espero que bem. Estou eu aqui com mais uma vez hoje para a gente conversar um pouquinho e falar sobre relacionamentos e comunicação não violenta. Então, o tema da live de hoje é como cuido das relações na quarentena, comunicação não violenta, e hoje eu chamei uma especialista para conversar com a gente, que é a psicóloga Silvia Silva. Né? Sejam todos bem-vindos. Já vou aproveitando para que vocês vão chamando as pessoas, já vão convidando a todos, por favor, vão divulgando para todos que precisarem e puderem, precisam, claro, sempre, né, participar dessa live e saber mais desse movimento aí lindo que é a psicologia. Precisam, claro, vou convidar a nossa participar dessa live e saber mais desse movimento aí. A nossa psicóloga Silvia, que já deve estar entrando aqui com a gente. E ela vai bater um papinho com a gente para falar sobre relações na quarentena, comunicação não violenta. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver a reprise, né? E vão pegando aí papel e caneta, por favor, vão participando, quem tiver dúvidas. E eu vou chamar aqui a nossa entrevistada de hoje. Costuma demorar um pouquinho, né? Silvia tá lá em BH. E aqui ela entrou aqui com a gente. E vamos começar a conversar com a Silvia. Todos me ouvem bem, me escutam bem, a imagem tá boa, o áudio. Olá! A Silvia aí chegou. Boa tarde, inicinho da tarde. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. A gente, só para esclarecer um pouquinho, eu vou me apresentar e vou deixar que a Silvia se apresente, que nada melhor dela falar sobre ela mesma, né? O tema da live, como eu disse lá no início, é como cuido das relações na quarentena, sobre a ótica também da comunicação não violenta. Até porque estamos convivendo muito mais com pessoas dentro da nossa casa, com o nosso parceiro, com as nossas famílias, e depois de mais de 40 dias aí, como é que isso vai estar, né? E a Silva vai nos ajudar aí a gente não se estressar também e comunicar eficientemente, né, eficaz e não sermos violentos. Meu nome é Isis Honorato, eu sou psicóloga, neuropsicóloga aqui em São Paulo, na Zona Sul. Sou idealizadora do Inovamente Psicologia, onde a Silvia é uma das colunistas, e o primeiro tema que ela divulgou lá com a gente foi sobre comunicação não violenta. A Silvia é lá de BH, e aí é com ela. Boa tarde, Silvia, obrigada, viu, pelo convite, pelo ter aceitado o convite. Oi, Isis, eu que agradeço o convite. É uma alegria estar aqui conversando com você, né? Que é uma pessoa que faz um trabalho tão bacana. E a gente acho que tinha tido poucas oportunidades, né? De conversar assim, a gente mais troca e-mail, mensagem e tudo mais. E que É bom estar verdade. aqui conversando e participando desse mais um projeto seu tão bacana, né, de levar informação, de difundir conhecimento para as pessoas, e a gente sabe o quanto que isso é importante, né? Com certeza, né? O nosso objetivo é agregar sempre, né? Aliás, foi o nosso juramento da psicologia, não é verdade?
Pois é, pois é. Então, Já para a gente esquentar aqui, que eu tô também super curiosa também, o que é comunicação não violenta? A gente ouve muito tá. falar que assim, ai, você fica aí, vamos tentar praticar comunicação não violenta para você conseguir seus objetivos, para você conseguir se comunicar melhor com seu chefe, dentro de casa, com a sua mãe, com seu pai. E que é isso? Que negócio é esse de não violento, né? Que negócio é esse, né? Só me apresentando rapidinho, que eu acabei não fazendo, né? Então, eu sou É. Silvia, sou de Belo Horizonte, nascida, criada, sempre morei aqui, psicóloga de formação e com uma trajetória acadêmica, aqui em BH mesmo, tratando de temas como gênero e relações raciais. Mas recentemente, coisa de 1 ano e meio, 2 anos já, para cá, eu voltei minhas atenções para a clínica. E aí fui atender, voltei, fiz algumas atualizações, voltei para a clínica. E paralelo a isso, eu descobri a comunicação não violenta. Também não sabia nada disso. E aí uma pessoa comentou comigo, eu também fiquei curiosa. Falei, então, ué, o que é isso, né? Que história é essa de comunicação não violenta? E aí passei a buscar alguns conteúdos, enfim, e de lá para cá eu venho, né, como eu gosto de dizer que eu sou uma curiosa, né, e uma investigadora em relação a esse tema. E aí já respondendo a sua pergunta, né, que história é essa de comunicação não violenta? Tem várias maneiras da gente apresentar, da gente descrever, né, o que é a comunicação não violenta. E cada pessoa que pratica, que conhece, provavelmente vai fazer isso de uma forma diferente a partir da trajetória que ela tem. Mas, para mim, o que faz mais sentido, né, para poder explicar o que é a comunicação não violenta, eu gosto de dizer que ela é um jeito de estar no mundo. É uma forma de olhar para o mundo diferente da forma como a gente aprendeu e vive desde sempre até os dias atuais. Então, é mesmo um convite para a gente repensar as nossas relações em diferentes níveis, tanto no nível intrapessoal, que é o tipo de comunicação que a gente tem com a gente, né? Como é que às vezes isso parece até estranho, né? As pessoas pensarem, mas comunicação que eu tenho comigo né? As mensagens que eu mando para mim, que tipo de relação que eu tenho comigo, por exemplo, quando eu não tenho os resultados que eu gostaria, como é que eu me cuido. Tudo isso faz parte de um grande processo de conexão e de comunicação interna de mim comigo mesmo. Para Por além disso, exemplo, desculpa te sim, interromper. diga. Eu acordei e aí a primeira comunicação quando eu olho no espelho, o Bedeu fala, ai, como você tá horrorosa. A gente que tem um cabelo afro, ele acorda enorme. A gente fala assim, ai, que lindo, obrigada. A gente já começa a se usar termos pejorativos, né, adjetivos muito mal intencionados, tipo se maltratando. Isso começa um pouquinho dessa comunicação conosco, é isso? Exatamente, exatamente. Você deu um ótimo exemplo, assim, né? Que é isso, quando eu olho para mim, o que é que eu vejo? Né? E o que é que eu estou dizendo para mim em relação àquilo que eu vejo? E aí é muito comum esse tipo de mensagem. Nossa, como eu sou feia. Nossa, como eu, né, podia estar diferente. Nossa, como... Enfim, todo tipo de julgamento, né, todo tipo de fala muito depreciativa, não só do nosso corpo físico, estético, mas também em relação, né, às nossas ações, às coisas que a gente dá conta de fazer ou não dá. Né? A gente tem, né, uma tradição cultural de ser muito cruel com a gente mesmo. Né? E se a gente faz alguns recortes, isso se torna mais sério ainda. Né? Então, nós, mulheres negras, temos uma tendência mais forte ainda da gente se depreciar. Né? Né? Aqui na América Latina, as mulheres de maneira geral. Enfim, então tudo isso faz parte da comunicação que eu tenho comigo. E se eu não tenho atenção para isso,
Eu posso, inclusive, desencadear processos, mesmo gravosos e quadros, né, psicopatológicos mesmos, que aí vão precisar até de uma intervenção no nível da psicologia, da psiquiatria, enfim. Então, isso é uma das dimensões que a CNV já nos convida a repensar. Como é que eu lido comigo mesmo? Como é que eu me acolho? Como é que eu me cuido? Como é que eu me olho? Como é que eu me significo no mundo? Uma outra dimensão, e talvez essa seja a mais conhecida, seja no nível interpessoal, do meu relacionamento com as outras pessoas. Como é que eu me relaciono? Será que eu me relaciono de uma maneira mais autêntica? Será que são relacionamentos mais positivos? Será que são relacionamentos mais tóxicos? Será que eu tenho a tendência de olhar para o outro e só ver problema no outro? Será que quando o outro vê problema em mim, será que eu me subjugo dentro daquilo que o outro diz de mim? Enfim, será que eu consigo, né, ter um vínculo, ter uma comunicação, estabelecer algum tipo de conexão com as pessoas com quem eu me relaciono? E aí, nos diferentes âmbitos da nossa vida, né? Desde pessoas muito íntimas, né, como as nossas relações afetivas, amorosas, passando por amigos, passando pelas relações de trabalho, de colegas, enfim. Como são as relações estabelecidas entre mim e o outro, esse outro com quem eu convivo no meu cotidiano. Então, esse é um outro nível também que a CNV nos convida a nos repensar. Que tipo de relações são essas? E o terceiro nível é o nível sistêmico ou estrutural, que é a gente parar, pensar e conseguir considerar de que nós não estamos soltos no mundo, né, que a gente vive em determinados sistemas, a gente vive dentro de uma sociedade que está organizada de determinadas formas, e que essas formas de organização da sociedade, elas interferem diretamente na nossa vida, e na contramão a gente também contribui para a manutenção ou não desses sistemas nos quais a gente está inserido. Então, falar de gênero, falar de raça, falar de classe, falar de nacionalismos, falar de tanta coisa que tem a ver com essa estrutura maior que a gente faz parte, que modela a nossa vida, e a gente, voluntariamente ou não, também contribui para a manutenção dela. Então, a comunicação não violenta, ela é uma abordagem, ela é uma investigação que vai nos convidar a olhar para essas três dimensões e, se a gente quiser, a gente poder se reposicionar a partir de uma lógica não violenta. Então, é Perfeito. mais ou menos isso. E eu gosto de dar essa explicação que às vezes parece longa e muito teórica, porque é muito comum, né? Eu dou cursos, treinamentos, e é muito comum das pessoas virem para os cursos com aquela ideia assim, de que eu vou aprender a falar de forma polida, eu vou aprender a falar de um jeito fofo para eu conseguir tudo que eu quero. Como se a comunicação não violenta fosse apenas uma técnica, um jeito de organizar as palavras para poder atingir determinado resultado. E não é bem isso. É claro que pode ter pessoas que vão apresentar ela desse jeito. Como eu falei, tem maneiras e maneiras de apresentar e de viver a comunicação não violenta. Mas, no meu entendimento, ela é muito mais do que isso. Ela tem a ver com essas três dimensões e com esse novo olhar que eu crio de mim, das minhas relações e de mim com o mundo, para construir um novo olhar e um novo jeito de estar em relação. Perfeito. Um dos nossos seguidores colocou assim uma seguinte pergunta: o fato de eu me penalizar por algo como, por exemplo, um ou mais objetivos que não alcancei, é o exemplo do conceito de comunicação não violenta para comigo? Bom, eu não sei se é um exemplo de comunicação não violenta. Pelo que você está dizendo, pelo que a pessoa disse, ela está se penalizando por alguma coisa que ela não conseguiu fazer. É isso? Isso. Então, de acordo, né, com a abordagem da CNV, um dos pilares fundamentais para a gente não ser violento, seja na vida, seja na comunicação,
é justamente a gente romper com esse binarismo de certo e errado. Ah, isso aqui é certo, eu tenho que fazer. Isso aqui é errado. Se eu fiz errado, eu tenho que me punir. Então, esse é um dos princípios, um dos primeiros princípios que a gente é convidado a rever e, dentro do possível, abrir mão dele. Porque a gente trabalha com uma perspectiva de que nós temos necessidades que nós vamos atender. Algumas, a gente vai ter estratégias muito adequadas para a gente atender. Outras, não. Então, quando a gente não atende alguma necessidade nossa, ou seja, na linguagem, digamos, alienada ou violenta, né, a gente fez alguma coisa errada, provavelmente aquilo que a gente fez porque a gente estava atendendo a uma outra necessidade, talvez até pouco conhecida por nós. Vou dar um exemplo aqui, que eu acho que o exemplo ajuda, né, a gente compreender melhor toda essa teorização. Vamos imaginar que eu tivesse chegado para essa live nossa muito atrasada. Né? A gente marcou aqui meio-dia e meio-dia e meio, por exemplo, eu não tivesse entrado ainda. E aí, na hora que eu entro, eu podia estar me achando que é a última pessoa do mundo, uma pessoa responsável dentro dessa linha, dessa comunicação muito violenta que eu tenho comigo mesmo. É uma pessoa muito irresponsável, que eu não sei honrar compromisso, que eu não valorizo, né, as pessoas, por exemplo, estava desvalorizando a Isis, que me convidou e por aí afora. Isso é uma linguagem muito violenta no âmbito dessa punição. Eu estaria com esse chicote nas costas, eu não presto, eu não sei cumprir, e por aí afora. Mas, dentro da CMV, qual que é o convite? Ao invés desse lugar, de eu ficar nesse lugar de me penalizar, de me punir por algo que eu fiz e que não atingiu, né, o resultado, que não saiu da forma como eu gostaria, o convite é pensar, mas esse tempo que eu atrasei, o que eu estava fazendo? O que aconteceu que provocou esse atraso? Então, vamos imaginar, né, nesse exemplo hipotético aqui, que eu tivesse, sei lá, atendendo uma ligação de uma cliente minha que estivesse passando por uma situação, né, de urgência e que eu precisasse estar nessa ligação com ela. Então, é essa medida de entender, olha, eu fiz o que eu fiz porque eu estava cuidando de uma necessidade que é muito importante para mim, que é, por exemplo, a minha necessidade, uma coisa que é de fato importante para mim, que é apoiar pessoas que estão passando por situações dramáticas. Então, nesse exemplo, né, porque isso não aconteceu, eu estaria atendendo a essa minha necessidade de apoio, porque apoiar as pessoas é muito importante para mim. Então, o convite é esse, para a gente ir por esse caminho, e ao invés de ficar se julgando, tentar trazer para a consciência o que é que eu estava cuidando, ao invés de ficar me punindo por alguma coisa que eu não fiz. E esse é um Perfeito. movimento muito importante, que a gente também trabalha muito na comunicação não violenta, que é o de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente descobre, traz à luz da consciência aquilo que é importante para mim, o que é importante para eu ser quem eu sou, para eu estar viva, menos a gente segue esse caminho da punição. Porque a gente passa Perfeito. a entender que o tempo inteiro a gente está cuidando de algo que é muito importante para nós. Eu acho que com o seu exemplo ficou claríssimo agora. E aí Muito até bom. uma outra seguidora colocou assim: se não considerar cobranças de outras pessoas por situações que não julga errado, pode ser caracterizado como uma comunicação não violenta com outro, tipo ignorá-lo? Olha, de novo, eu quero reforçar isso, que a gente não trabalha com esse pressuposto de certo e errado. Né? A gente trabalha numa outra referência. E aí, até para ajudar a Mas é entender ótimo melhor. você reforçar, viu? Não acho Pois ruim, não, é é. ótimo. Sim, porque a gente é educado culturalmente nessa tradição. Ou está certo ou está Sim, errado.
Então, a gente sair, né, desse paradigma é muito difícil, porque o tempo inteiro a gente olha para o mundo, a gente olha para as pessoas, a gente olha para a gente a partir dessa referência. Ou está certo ou está errado. Não tem outra possibilidade. E o que a CNV faz é justamente criar uma outra referência que abstraia desse certo e errado. E aí ela vai fazer isso baseado numa teoria que é a teoria das necessidades humanas universais. Para a gente que é da psicologia, a gente passou por esse conhecimento lá atrás, quando a gente estudou Maslow, com a pirâmide das necessidades humanas. Né? Então, a CNV, ela volta lá nessa teoria, e é a teoria de base da comunicação não violenta, porque ela vai dizer o quê? O tempo inteiro, Isis, da hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, e mesmo quando a gente está dormindo, nós estamos sempre atendendo alguma necessidade fundamental para nós. Só para esclarecer, a pirâmide de Maslow, se todo mundo digitar na internet, vai aparecer, então, sim. A primeira parte são as necessidades básicas, depois a questão de segurança, depois acho que vem relacionamento, autorrealização, e depois vem aquela parte que dificilmente poucas pessoas conseguem atingir, que é a supremacia de tudo. Mas sempre, é como a Silvia falou, estamos sempre fazendo ou realizando alguma dessas necessidades o tempo inteiro. Exatamente. E aí, dentro da CNV, a gente parte desse princípio de que o tempo inteiro estamos atendendo alguma necessidade. E, para atender essas necessidades, a gente usa de algumas estratégias. E, às vezes, a gente tem algumas dificuldades, a gente tem alguns problemas, alguns conflitos em relação à estratégia que a gente usa. Então, a questão é essa, da gente repensar quais são as estratégias que eu estou usando para atender às minhas necessidades. Um outro exemplo, para quem está chegando e nunca ouviu falar de comunicação não violenta, para ficar, né, mais fácil a compreensão. No nível das necessidades básicas, fundamentais, de sobrevivência. Alimentação. Qualquer ser humano, né, nasceu aqui, nasceu na China, nasceu na Groenlândia, a gente precisa comer. Então, isso é uma necessidade humana universal compartilhada por todos nós. Agora, qual a estratégia que a gente vai usar para matar a nossa fome? Isso vai mudar. Aqui no Brasil, tradicionalmente, a gente vai no arroz com feijão. Eu sei que isso está mudando também, tem os regionalismos, mas, de maneira geral, um arroz com feijão cai muito bem para nós aqui no Brasil. Se a gente for na China, provavelmente esse arroz com feijão vai ser meio estranho, ou talvez vai ter um outro jeito de fazer. Se a gente for na Groenlândia, eu não faço ideia do que se come na Groenlândia. Isso que eu estou chamando de arroz com feijão e da comida, essa é a estratégia que a gente usa para poder atender uma necessidade. E aí o Marshall Rosenberg, que é o sistematizador da CNV, ele vai dizer que os conflitos surgem no momento em que a gente define estratégias e não quando a gente está atendendo às nossas necessidades. E isso vale para essas necessidades de sobrevivência, como essa que eu citei da fome, as necessidades que estão lá no ápice da pirâmide, que é, por exemplo, de autorrealização. Então, por exemplo, para mim pode ser muito importante, para mim não, para todo ser humano, é importante uma necessidade de reconhecimento, de ser reconhecido por quem é, pelas atividades que executa, enfim. Só que para mim, talvez, esse reconhecimento é importante vir através do trabalho. Então, o trabalho é a minha estratégia para atender essa necessidade. Para uma outra pessoa, pode vir, sei lá, através da carreira acadêmica, de ter uma pessoa que produz muitos artigos. Para outra, através de ter uma família grande, de ser mãe, de ser pai, de ter muitos filhos. Enfim, as estratégias vão variar, mas elas sempre estão buscando atender alguma necessidade. Então, por isso que nessa perspectiva a gente não trabalha com certo e com errado. Né? E o que a pessoa que fez a pergunta aí colocou, né? Essa coisa de ignorar, isso tudo está ali no esteio de uma punição. Quando eu ignoro alguém,
É um certo jeito de eu punir essa pessoa por alguma coisa que ela fez e provavelmente eu não gostei, né, me contrariou de alguma forma. Então a proposta é muito essa, tentar entender o que é importante para mim e, se for possível, eu fazer esse mesmo movimento com a outra pessoa, entender que a outra pessoa também ela estava procurando atender alguma necessidade dela e no campo da estratégia isso gerou algum ruído entre nós. E aí o que a gente propõe é de criar um espaço seguro, um espaço de confiança, para que essas duas pessoas possam criar uma outra realidade que atenda a ambas as partes. Nem só a mim, nem só a outra pessoa. Algo que seja possível e compartilhável entre nós. Porque aí a gente sai dessa coisa de fulano tá certo, tá errado, eu vou ignorar, ou vai virar, enfim, alguma outra coisa. Perfeito. Já que a gente está falando de relacionamento, como saber se o meu relacionamento tem uma comunicação não violenta? Pode ser desde o relacionamento com o meu chefe, a um relacionamento pessoal, um relacionamento com o meu familiar, algo assim. Pois é. Olha, eu espero que esteja todo mundo sentado, sentada para essa notícia que eu vou dar. Vamos lá, eu tô aqui. Vamos lá, força, a gente dá conta, porque na regra, todos os nossos relacionamentos são violentos. Uau! Todos. A gente vive numa cultura que se organizou, e aí o Marshall Rosenberg vai localizar isso a partir de uns 8.000 anos atrás, a partir da violência. A partir do momento lá atrás em que alguns grupos entenderam que deveriam mandar, que deveriam gerir a vida em comunidade e outros deveriam obedecer. A partir desse momento ancestral lá atrás em que isso começou a ser o parâmetro da nossa socialização, a nossa linguagem ela foi adaptada para atender a essa estrutura de dominação. Então a gente parou de olhar para dentro, de olhar para nós, de olhar para as nossas necessidades, tanto individuais e coletivas, e a gente passou a olhar para fora e a tentar, a querer atender a expectativa do outro e se tornando cada vez mais cegos, surdos e insensíveis em relação às nossas próprias necessidades. Então, desde sempre, né, e isso começou lá atrás, mas vem até os dias de hoje, isso vai mudando, né, um pouco ao longo da história, mas a estrutura permanece a mesma, né, que tem a ver com isso que a gente acabou de falar. Sempre nessa lógica do certo e do errado, sempre na lógica do julgamento. Eu estou sempre julgando o outro, eu estou sempre também, na mesma medida, colocando na mão do outro as possibilidades da minha felicidade, da minha vida saudável, né, daquilo que me faz bem. E tudo isso já está enraizado. Isso tudo ajuda a manter esse pilar violento que sustenta a nossa sociedade. Então, desde sempre, né, independente da nossa vontade, né, e independente também de qualquer julgamento moral, de má-fé, alguma coisa dessa ordem, a nossa relação ela é violenta. E aí alguém pode dizer, nossa, mas na minha família não, a gente é tão amoroso. Sim, a gente faz esse jogo. Ao mesmo tempo tem muito amor, e tem sim, ainda bem que tem, mas ao mesmo tempo tem muita violência, tem muita dominação, tem muita alienação de nós mesmos, tem muita invisibilização dos nossos padrões sistêmicos que a gente reproduz. E tudo isso são formas dissimuladas de violência que a gente vive no cotidiano. Então... Nossa, eu acho que todo mundo está ouvindo agora e está ficando que nem eu. Eu estou tentando manter a pose aqui, mas estou chocada. Pois é, por isso que mas eu acho que foi ótimo você ter falado isso, porque não é de hoje, né? É bem isso mesmo, é ancestral e veio vindo. Eu acho que hoje as pessoas estão com base, acho que em vários filósofos, vários estudiosos, inclusive quem sistematizou a CNV, que é a comunicação não violenta, né? A importância da gente fazer um novo.
E acho que é por isso que fica mais evidente a questão do autoconhecimento para a gente não repetir padrões que provavelmente não são nossos, né? Mas são culturais, ancestrais aí. Meu Deus, eu tô chocada. Não sei se Pois o pessoal que é. tá ouvindo a gente também tá assim. Ah, Pois é, eu gosto muito de frisar isso, porque às vezes, né, quando vem só essa informação solta, que a gente vive numa cultura violenta e que todo mundo reproduz, ainda que involuntariamente, a violência, se isso não está muito ancorado, né, nesse distanciamento de certo ou de errado, tem uma tendência da pessoa falar, nossa, eu sou violenta. Sim, você é, eu sou, todos nós somos, porque a gente foi educado assim. Então, e o primeiro passo, inclusive, para a gente tentar outras possibilidades é tomar consciência disso. Né? Porque enquanto a gente não toma consciência disso, a gente vai reproduzir. Né? Então, é preciso entender que a gente está, sim, vivendo, e às vezes com a melhor das intenções, né? Mas a gente está nessa estrutura de controle do outro, de querer que o outro faça aquilo que eu quero, e de não abrir espaços, né, genuínos de troca, de construção coletiva, né, por uma série de fatores que, né, nas formações a gente tem tempo de explorar isso um pouco mais, e das pessoas também perceberem como isso é presente na vida delas. Né? Porque às vezes eu falando assim, parece tudo abstrato, filosófico demais, mas não é, gente, está no dia a dia, tá desde a hora, né? Como a gente se relaciona com a pessoa A, com a pessoa B, como a gente se relaciona com o chefe, como a gente se relaciona com o subordinado, com mulheres, com homens, com crianças, o tempo inteiro isso está presente aí nas formas, né, como a gente conduz as nossas relações e, consequentemente, os nossos diálogos. perfeito. Vou aproveitar e já vou fazer uma outra pergunta aqui que me surgiu uma dúvida. Como posso utilizar, então, a comunicação nos meus relacionamentos, né? Já que a gente tem toda essa base, toda essa ancestralidade da questão da violência, do que é certo, do que é errado, dos juízos de valor, do julgamento, né? Acho que não é nem juízo de valor, são dos julgamentos. Como que eu consigo, aos pouquinhos, trazer isso para dentro da minha vida, para dentro de mim? Você trouxe uma proposta de pensamento lá no início, quando eu começo a me julgar, por que que eu cheguei atrasado, então o que que será que eu estava fazendo? Então já é um momento de autorreflexão, de falar também das suas prioridades, também da importância daquilo que você estava fazendo, por isso que você se atrasou, e como que eu trago isso para o meu relacionamento? Pois é, um outro termo importantíssimo dentro, não só um termo, né, mas um conceito e uma prática importantíssima dentro da comunicação não violenta é a empatia. Eu sei que é um termo, né, que está muito até desgastado, todo mundo está falando de empatia e tudo mais, e tem várias maneiras também da gente compreender empatia, mas dentro da CNV, a empatia ela é um tema central. Por quê? Porque é a partir dela que eu, de fato, vou conseguir criar conexões que vão abrir caminho para essa nova realidade que eu vou criar, que eu preciso criar a partir da não violência. E aí, quando eu falo de empatia, né, dentro da CNV, tem muito essa perspectiva que é de criar um espaço e de trazer para o momento presente aquilo que eu estou vivendo e, a partir daquilo, poder me encontrar com o outro e poder olhar para o outro ou para mim mesma, ir para o mundo e poder acolher o que está acontecendo, olhar para aquilo, entender como aquilo me impacta, como é que impacta os meus sentimentos, o que, que aquilo me causa, como é que eu reajo em relação àquilo, e a partir daí, em nome do atendimento das minhas necessidades, criar um caminho, né, para poder estar no mundo. Então, assim, por mais que didaticamente a gente diferencie esses três níveis da CNV, porque fica mais fácil de entender, mas na vida real, né, quando a gente começa a praticar a CNV, eles acontecem simultaneamente. Né? E
À medida que eu sou empática comigo, à medida que eu me conheço, à medida que eu abro espaço para aquilo que está acontecendo comigo, longe o máximo possível do julgamento, que eu tento entender o que está acontecendo comigo, por que determinada coisa me dá tanta raiva, o que é? Qual a necessidade minha que não está sendo atendida, como algo acontece e me gera raiva, me gera tristeza, me gera alegria, me gera satisfação. Então, na medida que eu já vou fazendo esse movimento interno, eu já vou também criando recursos para mudar as minhas relações com as outras pessoas e, consequentemente, também mudar, né, o meu posicionamento no mundo. Então, essas relações, essas mudanças, elas acontecem simultaneamente, mas em nível de, digamos, estratégia, quando a gente começa a se cuidar melhor, quando a gente começa a ter diálogos mais positivos, diálogos menos julgadores, diálogos mais seguros e acolhedores com a gente mesmo, é um bom caminho para a gente abrir brecha para essas todas outras transformações, seja nas relações externas, seja com o mundo também. E aí, um dos primeiros passos é esse, né? Primeiro, assumir que sim, por mais boa vontade que eu tenha, eu posso estar sendo violenta, e provavelmente estou sendo, e, né, buscar entender por que é que essa violência é tão presente na minha vida e como eu posso transformar isso, né? Então, acho que é um dos primeiros passos mesmo, a gente se cuidar, ser empática com a gente mesma, que é um bom caminho para a gente entender esse lugar, que ele existe para além do certo e do errado, né? Existe esse lugar, eu falo, nossa, eu fiz isso porque eu estava cuidando disso, é só isso. Então agora eu tenho que só criar uma estratégia que não me leve de novo para esse lugar de sofrimento. E aí quando eu começo a fazer isso, eu começo a me transformar e vou transformando as relações que eu estabeleço. Uma seguidora perguntou o seguinte: como mostrar ao outro a necessidade da comunicação não violenta para renovar um relacionamento? Joia. Eu volto um pouquinho nisso que eu acabei de dizer, né? Quando a gente está falando em comunicação não violenta, a gente está pensando primeiro em nós mesmos, né? Em não em mudar o outro, porque justamente ser não violento é abrir mão do controle do outro. E como eu falei mais no início da nossa conversa, muita gente procura a CNV acreditando que ela vai descobrir uma técnica para fazer com que o outro realize aquilo que ela quer. E isso, gente, não vai acontecer. Pelo menos não. Né? Se a pessoa encontrar alguém que trabalha a CNV a partir desses princípios tão fundamentais, que reportam a Gandhi, que reportam a Nelson Mandela, que reportam dentro da psicologia ao Carl Rogers com a teoria humanista. Então a proposta definitivamente não é o controle do outro. A proposta não é que o outro faça qualquer coisa que seja porque eu gostaria que ele fizesse. Antes disso, eu me transformo, eu crio possibilidades para que esse outro se apresente, para que esse outro se abra, se ele quiser. E a partir daí, a gente cria uma nova realidade que é possível, que é saudável para mim e para o outro. Mas o processo todo começa comigo. Inclusive, talvez dizendo para esse outro, talvez seja um bom movimento. De, olha, eu não estou feliz, eu não estou satisfeito com a nossa relação. E aí, ouvir o que essa pessoa tem para dizer e, quem sabe, a partir daí, poder desenvolver um diálogo que seja mais franco, que seja mais genuíno, e que cuide do que é importante para o casal. Sim, e quando dizer também não estou feliz, eu acho que falar de uma forma como você falou, né? Empática, não violenta, Sim. não acusando, né? E minha última pergunta, pelo menos, devido ao maior tempo de convivência dentro de casa,
como me comunicar de forma eficaz utilizando a comunicação não violenta? Pois é, a quarentena fez aflorar, né, algumas questões para pessoas que estão em quarentena, reconhecendo, aí já fazendo um link direto com o nível sistêmico da CNV, que nem todas as pessoas estão de quarentena. Né? Essa é uma frase muito violenta. Estamos todos e todas de quarentena. Porque quando a gente fala isso, a gente está apagando, a gente está eliminando desse raciocínio uma parcela significativa da população brasileira que não pode fazer quarentena. Ou porque estão em serviços essenciais, né, e elas precisam, né, continuar trabalhando, ou porque elas não têm essa condição, né, que muitas outras têm, por exemplo, de migrar para o meio virtual. Né? Então, de entender que sim, estamos vivendo um momento inusitado, né, na nossa experiência, na experiência dessa geração, das pessoas que estão vivas, mas que alguns generalismos, eles são muito violentos. Então, existem muitas pessoas de quarentena? Sim. Existem muitas pessoas que estão tendo uma convivência intensificada? Sim. E essa convivência intensificada está gerando sofrimento para muitas pessoas? Sim, provavelmente. Mas isso não é regra geral. Então, para a gente sempre ter essa perspectiva cuidadosa, né, que, de novo, sem intenção, mas a gente está violentando, né, a nossa sociedade quando a gente diz que está todo mundo de quarentena. Que a gente sabe que é só uma camada muito privilegiada que de verdade está de quarentena e que está todo mundo em casa. Dito isso, até essa semana eu fiz um áudio que eu tenho, né, uma atividade que eu chamo de pílulas de CNV. São pequenos áudios que eu envio através do WhatsApp, com algumas reflexões, algumas considerações, tomando como referência a comunicação não violenta. E aí, nesse áudio, eu comentava exatamente sobre isso. De para quem está em casa, está tendo essa convivência muito aguda, a sensação que tem é que agora foram retirados os anestésicos, né? E o que eu estou chamando dos anestésicos da convivência? E o que eu estou chamando de anestésicos da convivência? É o trabalho externo, é o curso, é a viagem, é a academia, enfim, tudo aquilo que muita gente faz externamente e acaba convivendo por períodos muito pequenos e muito pontuais com a própria família. Né? Se a gente for pegar, né, uma tradição nossa, levanta todo mundo, se prepara, vai todo mundo para o mundo externo, cada um para fazer alguma coisa, e no final da noite as pessoas retornam para casa, já cansadas, às vezes tem algumas trocas ali, às vezes não, né? E as pesquisas indicam que cada vez as trocas são menores em virtude da televisão, em virtude da internet, né? Em virtude de um monte de coisa, e assim a vida segue. Ou seja, a possibilidade de construção de intimidade, às vezes, ela é muito restrita. E aí agora, para quem está de quarentena, isso tudo está aflorado. São pessoas que estão precisando conviver diariamente. E aí, sem esses anestésicos, né, isso que minimizava os impactos da convivência, o que sobra? Sobra a gente, do jeito que a gente né, com os recursos que a gente tem. Então, não sei se é uma dica, mas pode ser lido como uma. E que vale tanto para esse período de quarentena, para quem está de quarentena, quanto eu acho que vale para a vida. É da gente pensar quais são os combinados de convivência que a gente tem. E aí, de novo, pode ser uma surpresa a gente se deparar com a situação de que a gente não tem combinado nenhum. Que a gente foi simplesmente vivendo e reproduzindo alguns papéis sociais estereotipados, que enquanto os anestésicos estavam lá, mais ou menos que funcionavam. Porque a convivência era pontual, e às vezes tinha problema, mas passava por isso, jogava para debaixo do tapete, amanhã já era outro dia e vida que segue. Né? Agora não está tendo muito jeito de fazer isso mais. Então é de repensar, talvez, os combinados que a gente tem
com as pessoas que a gente tem intimidade, para além dos rótulos, né? Para além de, ele é meu marido, ele é minha mulher, ele é meu filho, é minha mãe, enfim, né? Que são papéis sociais que a gente aprendeu e a gente tem uma certa referência de como eles têm que funcionar, e às vezes ali na prática, na vida como ela é, eles não funcionam. Então, o que eu diria para tentar amenizar um pouco, né, para quem aí está tendo uma convivência muito difícil, de repensar acordos, de repensar combinados, de repensar estruturas de bem-estar coletivo. Né? Isso não tem nada a ver com quem manda e quem obedece. É mesmo de sentar, conversar, falar, gente, e aí, como é que nós estamos vivendo esse período? O que está funcionando? O que não está funcionando? E criar um espaço de verdade onde as pessoas possam dizer e que a gente possa ouvir diferente, né, da gente estar ouvindo um rótulo. É o filho dizendo. E às vezes, né, quando eu já ponho esse rótulo filho, eu já desconsidero aquilo que ele diz. Né, de pensar que ele tem menos poder, que eu não tenho que dar muita atenção. De quem sabe ficar todo mundo ali considerando que somos, como diria o Carl Roger, pessoas humanas. Somos pessoas, temos história, temos uma subjetividade, temos processos que são muito peculiares. E criar esses espaços onde isso possa aparecer e que isso não seja uma violência é muito saudável. Então, eu acho que talvez seja um momento mesmo. Apesar da intimidade, né, que, entre aspas, a gente tinha até agora, eu acho que essa situação de convivência intensa está abrindo essa possibilidade da gente repensar combinados de convivência, que talvez nunca tenham sido feitos. E não se assuste quem se deparar com isso, porque você não está sozinho. Você não está sozinho. No geral, a gente não faz esses combinados mesmo. A gente não se abre para isso. A gente vai reproduzindo e vivendo um dia depois do outro. Perfeito! Obrigada, Silvia. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Espero que a gente pôde contribuir. Eu acho que você deu vários exemplos, dicas tá ali também. Acho que você falou da questão da empatia, dos combinados, da gente parar e também pensar e ver como é que estamos nos tratando para tratar o outro, a questão do autoconhecimento. E eu acho que quem está ouvindo a gente ficou muito interessado nas pílulas da CNV. Então, se você puder deixar seus contatos aí, para as pessoas tiverem acesso a esse material, acho que vai ser ótimo. Olha, ótimo, legal. Eu estou aqui no Instagram, né? Tá aí, é Silvia Silva Psicóloga. Quem tiver interesse, é só me mandar um direct. Essas pílulas elas vão via WhatsApp. Aí a pessoa só vai precisar salvar o meu nome na agenda, porque é uma lista que eu tenho, né? E se ela não salvar, ela não recebe. E é isso, de 15 em 15 dias ela vai receber esses áudios lá com umas perguntinhas, com umas considerações para ajudar a quem está interessado a se revisitar, pelo menos, a partir de uma lógica não violenta. É isso. Eu estou no Facebook também, Psicologia em Ação, né, tem uma página lá onde eu coloco os conteúdos também. Enfim, é muito fácil de me achar. Então, mais uma vez, obrigada a você, Silvia, por ter aceitado esse convite e poder compartilhar um pouquinho de toda essa sabedoria que você tem. Gratidão. Espero a gente bater um papo antes do final da quarentena de novo, Opa! que você possa trazer muito mais conteúdo para a gente com relação à CNV, que, assim, para mim agora deu assim, uma clara evidência de que é importante conhecer e praticar todo dia, não só comigo, mas com o outro e com todos que estão ao nosso redor. Mas começando com a gente, eu acho que é fundamental. E acho que a dica primordial que você trouxe agora da questão da convivência foram os acordos. Nossa, assim, os combinados, muitas vezes não tem nada mesmo. Gratidão, obrigada mais uma vez. E quem quiser rever de novo, vai ficar salvo, então tá lá no canal do YouTube também.
Tá Ah, que bom? Beijo joia. grande a todos. Boa tarde. Obrigada, Silvia. Eu que te agradeço o convite, né? Foi muito legal ter essa conversa aqui. E estou à disposição. Convidando, a gente volta para cá e vai conversando um pouquinho mais. Com certeza. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Isso, tem certeza, gente.